Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus queridos, nós vamos fazer então aqui um breve comentário sobre 1 Coríntios 13, do versículo 1 até o versículo 3. Diz assim: Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. Bom, o que seria a língua dos homens e dos anjos? É interessante que falar das coisas da palavra de Deus, muitas vezes nós vamos descobrir que as pessoas têm interpretações diferentes daquilo que pudesse ser falado. Observe que o apóstolo Paulo está falando para a igreja de Corinto que tinha todos os dons, nenhum dom vos falta. E já falamos mais de uma vez que essa igreja tinha uma supervalorização em cima do dom de línguas, ou aqui falando da variedade de línguas. Então, a interpretação, há algumas interpretações, mas a interpretação que eu tenho como pastor, que eu entendo, né, e aceito como sendo a verdadeira, é que quando eles foram batizados lá no livro de Atos, né, foram batizados, a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes, todos eles falaram em línguas, como que repartidas, né, como que de fogo. E cada um deles falou em línguas de homens. Então, as línguas que eles falaram, porque existiam gentes e povos de várias nações em Jerusalém naquele momento. E eles ouviam e diziam assim: nós estamos ouvindo essas pessoas glorificar a Deus na nossa própria língua materna. Então lá estava sendo falada línguas de homens. Eu tenho alguns testemunhos de pessoas que foram pregar na África, né? E na hora lá tem um dialeto tal, a pessoa começou a pregar no dialeto daquela tribo, que eles ficaram abismados, porque ele não sabia falar naquilo, ele falou em línguas e pregou. Alguém vai dizer assim: pastor, eu não acredito nisso. Bom, meus queridos, eu já falei isso, tem gente que só acredita naquilo que ele mesmo teve como experiência pessoal. Isso aconteceu na Bíblia. E por que não pode acontecer de novo? Bom, nós não somos cessacionistas, né? Nós cremos que aquilo que Deus deu permanece, mesmo porque Jesus disse: aqueles que creem em meu nome falarão novas línguas. Mas então as línguas dos homens e a língua dos anjos. Bom, aí seria uma língua dos anjos, né? Uma língua celestial. Então, o sinal de espiritualidade dentro da igreja dos coríntios, entre os coríntios, era o falar em línguas. Então, isso é ser espiritual. Tá? Então, como já falamos antes. E é por isso que o apóstolo diz o seguinte: olha, tem algumas formas de interpretar isso. Esse metal que soa, esse sino que tine, isso, no contexto teológico, né, existia na Grécia um culto ao deus Dionísio, um culto de mistério, e à deusa Cibele. E alguns tipos de convocações para o culto, ou parte do cerimonial desse culto, existia alguns tipos de instrumentos como esses que eram tocados. Vamos convir. Eles tinham um contexto que eles conheciam isso. Mas essa batida é uma batida que não forma uma melodia. É uma batida estridente. Normalmente, na medida que nós vamos ouvindo, ela incomoda o ouvido. É uma coisa que é feita por algum tempo. Então, não há uma melodia, não há uma harmonia. É um barulho para chamar atenção, para relembrar. Deixa eu dizer uma coisa. Qual de nós que gosta de ficar ouvindo o barulho do despertador? Qual de nós que gosta, quando vai dormir, de às vezes ficar ouvindo aquele barulho daquele tamborzinho que bate? Né? Sabe esse tamborzinho que bate por aí? Eu tenho um aqui que eu ouço aqui perto da minha casa, onde eu moro aqui. Então, são coisas que irritam. Na verdade, o que o apóstolo está dizendo é o seguinte: olha, sinceramente, ainda que você possa falar, né, as línguas e ter um sinal de exaltação sobre os outros, se você não puder trazer uma palavra que edifique os outros, né, a sua voz vai ser como uma voz que vai, ao passar do momento, vai chegar uma hora que vai atrapalhar as pessoas, vai até irritar as pessoas.
falando assim, ele continua e diz assim, ó, e ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes. Isso nunca se ouviu falar, né? Alguém que transportou um monte. E aí a gente normalmente prefigura isso, né? Não que aquilo que Deus falou não seja possível, que alguém mude os montes de lugar, mas de tal maneira que transporte os montes. Qualificamos os montes, os gigantes, as circunstâncias difíceis, né? Os montes de problemas. De tal maneira que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Eu penso que ainda que tem um monte de coisas aqui escritas, nós podemos fazer um resumo bem grande. Ainda que haja numa pessoa coisas que são notáveis, dádivas espirituais, desejáveis pelos outros, se a pessoa, ao agir, executando aquilo que recebeu de Deus, não de si próprio, porque é o Espírito que opera todas as coisas, se a pessoa não fizer isso motivada pelo amor, não vale nada. Então, o grande sentido de 1 Coríntios 13 estar entre 1 Coríntios 12 e 1 Coríntios 14, que é onde em 12 fala de dons e em 14 fala de dons, especialmente uma comparação entre a variedade de línguas e o dom da profecia. Então, o apóstolo não botou isso no meio à toa, mas ele está botando isso exatamente no meio para dizer assim, olha, a operação dos dons, ela é valiosa, ela é preciosa quando ela edifica os outros, quando ela é feita em amor. Né? Como já disse um servo de Deus, que na sua comunhão com o Senhor, eu acho que eu já falei isso antes, não sei quando, mas já fiz tantos vídeos, mas na verdade ele pedindo a Deus o poder de Deus, os dons de Deus, e Deus para ele assim, me pede primeiro o meu amor. Porque se eu te der os dons sem tu ter o meu amor, não vai ser operado segundo aquilo que foram criados para ser. Mas se tu tiver o meu amor e for acrescentado os dons, certamente os dons operarão através do amor. Bom, meus queridos, falando assim, então, está no meio do 12 e do 14, dos capítulos, o 13, porque os dons devem operar através do amor. Essa é a vontade de Deus. Bom, caminhando aqui, diz assim no 3: E ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Eu confesso que eu lendo isso aqui, isso me choca. O conceito do amor no mundo, ele muitas vezes está focado em cima de um sentimento passageiro, momentâneo, de uma pena, ou quem sabe falando do amor em relação ao sexo oposto, uma paixão que queima, que arde por dentro. Né? Então são coisas assim, desse tipo. Mas na verdade o amor aqui que está sendo descrito, porque na língua grega existe várias definições, né? Por exemplo, quando em alguns lugares, definições para algumas palavras. Em algum lugar na Bíblia, quando nós lemos a palavra conhecimento, ela vem de gnose, é uma palavra grega. Mas tem palavras que estão traduzidas por conhecimento na Escritura, que a tradução dela, ela vem de uma palavra grega epignose, que é conhecimento prático, não é só o conhecimento teórico, que é a gnose. Então, observe que aqui a língua grega ela tem várias palavras que expressam amor. E a palavra que foi traduzida como amor aqui é ágape, é o amor de Deus. O amor de Deus não é o amor humano. É o amor de Deus, né? A palavra de Deus diz que o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que foi dado. Na medida que nos enchemos do Espírito Santo, certamente nos enchemos cada vez mais do amor de Deus. Na medida que resistimos ao Espírito ou não nos aproximamos de Deus, cada vez mais, ainda que Deus nos ame e o amor de Deus esteja derramado em nosso coração, ele diminui muito de tamanho e a nossa carne aumenta muito de tamanho.
Na verdade, é como a lei da física. Dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. Ou o amor de Deus está ali, ou o amor por mim mesmo está ali. Então, na medida que Deus vai aumentando, isso vai indo embora, né? O amor próprio, o amor do ego. Então, olha só. Mas vamos convir, essa palavra aqui, ela é um choque, né? Ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres. Bom, para um pouquinho. Como é que alguém pode distribuir a sua fortuna, toda a sua fortuna? Porque, olha, eu tenho certeza que algumas pessoas a lerem isso aqui dizem assim, ainda que eu fizesse isso e não tivesse amor, mas como que isso não é amor? A verdade, meus queridos, que tanto essa questão de distribuir a fortuna aos pobres ou até mesmo entregar o seu corpo para ser queimado, a grande questão para que possamos entender essas coisas que se tornam de difícil entendimento, viu? Que parece assim que são coisas tremendas que alguém pudesse fazer, né? Está na motivação. A motivação pode ser errada. Bom, vamos convir. Eu estou dando porque todo mundo está dando. Eu estou dando porque eu tenho um interesse. Eu estou dando porque eu quero ficar conhecido como aquele que deu. Sabe que quando eu estava meditando isso aqui, essa semana, quer dizer, na semana passada, né? Hoje é segunda-feira, eu estava, na verdade, pensando assim, puxa, mas quantas coisas fizemos o correto com a motivação errada? Né? Então, eu muitas vezes penso como pastor, né, para fugir da hipocrisia, para que, quem sabe passando as coisas para os outros, eu mesmo não venha fazer, né, e ser taxado como hipócrita. Ainda que os outros não fiquem nem sabendo, mas Deus sabe. Mas observe que aqui, essa parte que, pô, entregasse o seu corpo para ser queimado. Normalmente nós não vemos isso. Claro que isso aqui seria uma coisa extremista, mas uma linha de pensar nisso aqui é o seguinte: a pessoa está oferecendo o seu serviço para o Cristo, quem sabe até o ponto de morrer para o Cristo. Não vamos pensar em relação às outras pessoas, vamos pensar em relação a Cristo. Qual é a minha intenção, qual é a minha motivação para fazer os serviços que eu faço? Então, observe que nós podemos fazer coisas para Cristo. Quem sabe você que toca? Tem que ir lá tocar. Eu queria ficar em casa hoje. Né? É isso aí. Eu tenho que ir lá visitar. Tenho que ir lá atender. Sabe, tem coisas, meus queridos, que são muito inferiores a essa. Mas isso aqui está escrito para que nós venhamos a meditar se aquilo que fizemos, as coisas boas que fizemos, não estamos movidos por orgulho, não estamos movidos por interesses, ou não estamos movidos, quem sabe, por uma motivação errada, então. Ao passo que quando fizemos, como disse o Senhor, aquela mulher doou 2 moedas e ela deu mais, porque deu de todo o coração. Não é porque ela deu tudo, né? Como tem igreja aí que pega, tem que dar tudo, né? Isso é pilantragem, né, pessoal? Agora vamos falar uma coisa aqui. Essa última questão aqui em especial, eu penso que deveria nos fazer meditar, porque me incomodou assim, quando eu fui revisar isso aqui, né? Eu disse, puxa vida, eu sei que nós vamos ser julgados por um juízo reto de Deus, e Deus tem olhado para nós. Quais são as nossas motivações? Por que fizemos, quem sabe, o pouco que doamos, que não é tudo que temos, ou quem sabe o que sacrificamos para Deus, que não é dar a vida, né? Embora quando nós nos convertemos, de certa forma, nós entregamos a nossa vida. Mas entregamos a nossa vida de que maneira? Estamos servindo. Você que está servindo, você que serve a Deus, que maneira está servindo? Qual a motivação? Eu quero encerrar aqui esse momento, agradecendo por você estar até aqui. Que Deus te abençoe e até amanhã, no nome do Senhor Jesus.